Normalmente, uma centopeia ou um escorpião são desse tamanho, algo absolutamente normal para nossa época. Entenderam as aspas? Porque esses artrópodes pequenininhos um dia já foram gigantes. Então se você tem medo de insetos ou de qualquer outro invertebrado, já fique avisado do que você verá hoje nesse vídeo. Os maiores artrópodes do passado. Então já vai deixando aquele likezão, se inscreva para mais vídeos como esse e bora pro vídeo! Vocês sabiam que o primeiro grande predador da história foi um invertebrado que viveu de 513 a 501 milhões de anos atrás? Por incrível que pareça, é verdade. Esse é o Anomalocaris, cujo nome significa camarão anômalo, foi um invertebrado marinho que o tamanho variava de 45 centímetros a 1,8 m de comprimento, que para sua época era uma criatura gigantesca, tanto que eles estavam localizados no topo da cadeia alimentar do período Cambriano. E isso porque eles possuíam uma cabeça grande, um par de olhos compostos por 30 mil lentes individuais, o que indica uma visão muito avançada, e uma boca circular, formada por um anel de placas, que poderia se contrair para esmagar as presas, possivelmente os trilobitas. Vivendo de 305 a 299 milhões de anos atrás na Europa, durante o final do período Carbonífero, a Meganeuramonie é considerado o maior inseto voador que já existiu. Ela foi uma parente carnívora das libélulas atuais, que alcançava 75 centímetros de envergadura. E assim como suas parentes modernas, a Meganeura vivia próximo a corpos d'água, caçando outros insetos. Porém, ela devia ser menos ágil, então caçava criaturas ainda maiores, como pequenos anfíbios e répteis. Então imagina aí, você de boa perto de um lago, observando as libélulazinhas, e do nada surge uma libélula do tamanho de uma gaivota carregando um sapo ou um filhote de jacaré. Apesar do nome, a Megaracne não é mais uma aranha. Pera aí, como assim não é mais? Bom, porque originalmente ela foi descrita em 1980 pelo paleontólogo argentino Mário Haniken, que identificou erroneamente o espécime como uma aranha migalomorfa, o grupo que inclui as tarântulas, com base no formato do abdômen, da cabeça e dos olhos. Mas então, se ela não é uma aranha, que bicho ela é? Ela foi um escorpião do mar que viveu durante o Carbonífero, de 303 a 298 milhões de anos atrás, na Argentina. E agora a parte mais esperada por vocês. Com um comprimento estimado de 33,9 centímetros, quando se pensava que era uma aranha gigante, atualmente deram uma estimativa de 54 centímetros, sendo considerado um euripterídeo de tamanho médio. E se a descrição original tivesse permanecido como de uma aranha, então a Megaracne teria sido a maior aranha que já existiu. Pessoal, sabiam que eu quase morri por causa de um escorpião amarelo? Um bichinho de 7 centímetros quase me matou. Então imagine se no lugar dele fosse esse cara, o Pulmonoscorpius, cujo nome significa escorpião que respira, foi um escorpião gigante que viveu de 336 a 326 milhões de anos atrás durante o período Carbonífero na Escócia. Esses monstros do passado cresciam até 70 centímetros de comprimento, ou seja, um dos maiores escorpiões que já existiu. E eles provavelmente teriam matado suas presas usando o veneno da sua cauda. E isso é comprovado porque eles tinham pinças pequenas e uma cauda grossa, o que geralmente significa que ele caçava envenenando suas presas, que ia de pequenos artrópodes a tetrápodes. Essa é surpreendente. Vindo do grego, artropleura significa costelas articuladas. E ela foi um diplópode do período Carbonífero ao início do Permiano, entre 340 a 280 milhões de anos atrás. E ela rastejou pelas terras que hoje é o Nordeste da América do Norte e a Europa, e mediam 2,5 metros de comprimento e 50 centímetros de largura, sendo o maior invertebrado terrestre de todos os tempos. E por incrível que pareça, ela era um herbívoro, se alimentando de licópodes e pteridófitas. E as provas dessa dieta vegana são de fragmentos e esporos dessas plantas, que foram preservados no tubo digestivo de alguns fósseis e até nos coprólitos. E se você aí já tiver medo ou nojo de um piolho de cobra andando no seu quintal, agradeça por ele não ter 2 metros de comprimento. Imagine você nadando de boa e do nada sente um belisco no seu pé. Provavelmente você pensaria que é um siri ou um caranguejo. Mas e se fosse um escorpião marinho de 2,5 metros de comprimento? Deus me defenderá aí.
Esse monstro é o Jaekelopithecus, o maior eurípterídeo conhecido e o maior artrópode que já existiu. E isso foi determinado com base em uma quelícera encontrada na Alemanha que mede 36 centímetros, mas falta um quarto do seu comprimento, sugerindo que a quelícera completa teria 45 centímetros e meio. E essa criatura viveu há aproximadamente 390 milhões de anos atrás. E são conhecidas duas espécies, a espécie tipo Jaekelopithecus renani, de estratos de água doce da Renânia, e Jaekelopithecus rovelli, dos estuários de Wyoming. Mas de qualquer forma, imaginar um escorpião marinho de 2,5 metros de comprimento, com membros compridos e laminados, certamente dará pesadelos para alguns. E aí pessoal, bora fazer uma viagem para o Paleozoico para conhecer esses artrópodes monstruosos? E alguns vão me perguntar: Ah, João, por que eles eram tão grandes? Bom, eles eram anormalmente grandes devido à maior quantidade de oxigênio naquela época, que durante o Paleozoico era em torno de 20%, enquanto nos dias atuais seria em torno de 5%. Então o clima deveria ter sido bem maior para suportar o tamanho e o peso desses artrópodes, que devido à menor quantidade dos dias atuais, eles não iriam sobreviver. Tanto que quando o clima começou a baixar, eles foram extintos. Que desgraça! Misericórdia! Mas então, se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então pessoal, espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima aqui do canal. Fui!